Uniclac. Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, o que vamos ver no módulo de hoje, professor? Nós iremos falar sobre o conceito de Linux, né? E nós veremos sobre características, o que é, como é composto, o que seria distro e o que está mais se cobrando em concursos públicos, tá? Uma coisa que é interessante salientar. Hoje nós vivemos um momento de crise, né? Crise no país, crise mundial. E o que acontece? Economia de gasto, né, galera? Faz todo sentido, principalmente para o órgão público. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas pessoas falam assim, puxa vida, professor, aula de Linux, ninguém merece, ninguém utiliza. Gente, é uma tendência de todos os órgãos já estar migrando do sistema Windows para o Linux. Aí eu me pergunto, por que, professor? Simples. O sistema Windows, ele é o quê? Proprietário, você tem que pagar para utilizar. Já o Linux não, ele é um software livre, você pode utilizar, estudar, e aí a gente vai ver essas características. Então é uma aula que sim, você precisa estar atento, porque já temos tribunais cobrando, já temos o próprio Banco do Brasil que já cobrou diversas vezes, temos também outros órgãos voltados para a parte de carreiras policiais. Então a gente tem que estar assim preparado, beleza? Então conto que vocês prestem muita atenção, porque o Linux ele não é difícil, mas ele tem muitos detalhes, beleza? Então vamos lá? O Linux, gente, ele é um sistema operacional, assim como o Windows, né? Mas o que é um sistema operacional, professor João Kleber? Simples, gente. O sistema operacional ele tem duas funções. Primeira função, ele faz o gerenciamento do computador. Gerencia o que, professor? Gerencia toda a parte de hardware e toda a parte de software. Então todos os dispositivos, mouse, teclado, HD, memória RAM, fonte, enfim, tudo que for físico ele gerencia, e tudo que é software ele também gerencia. Mas e qual que é a outra função do sistema operacional, professor João Kleber? Simples, ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, tá? Então, o sistema operacional, né, ele faz a intermediação entre o homem e a máquina, além, né, de gerenciar toda a parte física e toda a parte lógica do computador. Então, o Linux faz isso. O Linux, ele na verdade, né, se a gente for pegar no pé da letra, galera, no pé da letra mesmo, o Linux, ele não é um sistema operacional, ele é o kernel, né? O que é o kernel do Linux? É onde está centralizada todas as atividades do sistema operacional, né? Para quem não sabe, né, o Linux foi criado em 1991 pelo programador chamado Linus Torvalds, um finlandês, né? Inclusive até hoje ele trabalha nessas comunidades. E aí o que acontece? Ele criou um núcleo como se fosse uma base, uma estrutura, um molde, para de modo que qualquer pessoa possa pegar, melhorar essa base e criar seu próprio sistema operacional. Então fiquem atentos. O Linux em si, ele não é um sistema operacional, ele é o kernel, ele é o centro, ele é a base, né? Mas claro, alguns concursos eles não perguntam esse conceito, porque isso é mais técnico. Então, se um dia cair perguntando, né, se é verdadeiro ou falso, o Linux é um sistema operacional, se tiver na alternativa, ou se for verdadeiro ou falso, falar que ele é o kernel, tá correta essa resposta. Porque o Linux em si, ele não é um sistema operacional, ele é a estrutura. Vocês vão conseguir entender bem quando eu falar sobre distro, tá? Então, entendemos o seguinte, que o sistema operacional ele tem que ter um kernel, né? Que é o caso do Linux. O Linux ele é um kernel, ele é a central onde opera todas as atividades, né? E ele precisa de um interpretador de comandos. Por que ele precisa de um interpretador de comando? Gente, quem manda é o ser humano, quem obedece é a máquina, mas o ser humano ele não entende linguagem binária, que a gente já viu nos módulos anteriores, que é o que o computador entende. Então, o que o sistema operacional faz? O que no caso o Linux faz? Ele converte a interface gráfica em linguagem que a máquina entende, processa, executa e retorna.
esse processo, essa tarefa a todo santo momento. Então quer dizer, professor, que quando eu mando a informação, por exemplo, para abrir o Facebook, para abrir o site da LAC Concursos, é interface gráfica, mas o computador não entende isso? Correto, galera. Então ele pega a informação via interface gráfica, converte para binário, executa essa informação, retorna em binário, o sistema operacional faz o processo inverso, pegar o binário e converter para a interface gráfica. Tudo isso, ó, em tempo real. Beleza? Conseguiram entender o conceito? Então, primeira coisa, a partir do momento que você entende o que é o sistema operacional, a gente pode iniciar o Linux, né? Então, o sistema operacional, ele permite gerenciar todo o computador, né? O que é o computador, professor João Kleber? Toda a parte física e toda a parte lógica. Além disso, né, ele faz a interação entre o homem e o computador. A partir de como? A partir do shell, que é o interpretador de comandos. Então, vimos o que é um sistema operacional, que é muito importante, né? Já caiu uma prova também, já que nós estamos falando sobre sistema operacional, né? Que o sistema operacional, ele é um programa só. Ele não é um programa só, ele é uma coleção de programas. Eles são vários programas que juntos gerenciam o hardware. Então, fiquem atentos também a esse detalhe. E ele permite gerenciar o computador, a parte física e a parte lógica, e também faz a interação. Beleza? Agora sim, vamos entrar no nosso conceito que seria Linux. Beleza? Professor João Kleber, quais são as características que eu devo saber do Linux para concurso público? Primeiro, nenhuma banca vai falar que Linux é um sistema operacional, tá? Porque todo mundo já sabe, né, que ele não é um sistema operacional em si, né? Ele é a estrutura, ele é o kernel. Então, o que eu preciso saber, então, professor João Kleber? Você precisa saber que a licença dele é open source. Professor, o que é isso open source? Open source significa que você tem acesso ao código-fonte, né, do seu sistema. De certa forma é o seguinte, imagine que você vai construir uma casa. Essa casa é composta por paredes e essas paredes são compostas por tijolos, correto? Então você tem acesso como é fabricado, como que é composto todos os tijolos da sua parede. É assim como você utiliza um sistema operacional que é open source. Além de você poder manuseá-lo, utilizá-lo, você pode verificar como ele foi construído. Perfeito? Então, isso que seria open source. Primeira coisa muito importante que cobram, open source. Beleza? Segunda coisa, ele é baseado na licença GPL GNU, tá? Quando o Linux Torvalds criou o kernel do Linux, ele baseou nesse tipo de licença. Professor, e o que eu preciso saber sobre esse tipo de licença? Você precisa saber que nós temos 4 princípios. Que princípios são esses, professor João Kleber? O Linux, né? O kernel do Linux, né? Ele pode ser executado, ele pode ser estudado, ele pode ser modificado e ele pode ser distribuído, diferentemente do Windows, porque o Windows ele é um software proprietário. Aí agora vocês entendem por que é importante estudar o módulo do Linux. Eu sei que é algo novo para vocês. Normalmente as pessoas quando veem algo novo já ficam retraídos, né? Já falam o seguinte, nunca caiu em concurso público, para que eu vou estudar? Não, gente. Esse tema é muito importante porque é a tendência. Por quê? Nós vivemos num país que está em crise. Nós sabemos que a situação econômica não é boa. Então o que acontece? Tudo que for para diminuir custo vai ser implementado nos órgãos públicos, assim como em empresas privadas e etc. Então, por exemplo, você fazer a mudança de um sistema operacional que é proprietário para um sistema que utiliza a licença GPL GNU é importante? É super importante. Por quê? Vamos supor uma situação bem hipotética, tá? Que aqui a versão do Windows, por exemplo, custe R$100, que não é esse valor, né? E aí você tenha, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de computadores distribuídos em todos os órgãos do nosso país, desde que seja um órgão federal. Quanto que ele não vai economizar? Sendo que aqui é tudo gratuito. Não há necessidade de você pagar pela licença em si. Então é algo importante? É algo muito importante. Outra coisa que eu também quero falar para vocês é o seguinte: um software livre, open source, tá? Não necessariamente ele pode ser gratuito,
tá? Eu sei que o caso do Linux em si você pode utilizá-lo, manuseá-lo, distribuí-lo, mas não necessariamente ele pode ser gratuito. Por exemplo, já aconteceu e perguntar o seguinte: se você baixou na internet, né? Todo mundo sabe que baixar na internet você está utilizando a sua estrutura, a sua infra, né? Que seria a sua internet, o seu computador. Então você vai ter acesso ao sistema do Linux. Agora, se você solicita, por exemplo, via uma comunidade que você quer o CD do Linux ou o DVD do Linux, o que acontece? Isso gera custo. Por quê? Vai ter que gravar no CD, vai ter que fazer um processo de translado, então isso vai ser cobrado. Claro que isso são valores aqui bem irrisórios se comparado ao valor de licença do sistema operacional Windows, mas podem sim sistemas open source cobrar, e essa cobrança seria o que? Manutenção, suporte, entendeu? Coisas irrisórias, não em si pelo valor atribuído ao uso do sistema. Perfeito? Então entendemos aí que eu posso executar, estudar, modificar e distribuir. Outra coisa importante do Linux, que ele também tem uma parte, né, que nós vimos sobre a questão de licenças de sistema, sobre copyleft. Por exemplo, você pegou o sistema, né, melhorou ele, certo? E aí você quer cobrar por essa melhoria. Não pode. Por quê? Esse tipo de licença copyleft, do jeito que você pegou, você tem que distribuir. Se você pegou gratuito, você tem que distribuir gratuito. Beleza? Então isso são algumas tendências desses tipos de licença acoplado, claro, no copyleft. Beleza? Mas o que eu preciso saber para concurso público? Eu posso executar, eu posso estudar, eu posso modificar e eu posso distribuir, né, tranquilamente. Beleza? Vamos para o próximo slide, que seria o que? A parte de sistemas de arquivo. Pessoal, isso é muito importante. O Windows trabalha com sistema de arquivos NFTs, tá? Para que você entenda sobre sistema de arquivos, e nós utilizamos agora nas versões mais atuais do sistema operacional Linux, né, do kernel do Linux, o sistema EST4. Nós já tivemos a extensão 2, 3, 4. Existem outros tipos também de extensão, mas foca no EST aqui, né, que você vai sair bem na prova. O que eu quero que vocês compreendam, tá? Que é interessante, que eles sempre cobram, principalmente a banca CESP, né, FCC, Funrio, Carlos Chagas, é o seguinte: imagine um carro, né? Um carro tem um determinado motor. Vamos pegar um carro Corolla, por exemplo, Corolla da fabricante Toyota, né? Civic, fabricante Honda. O motor dos dois são iguais? Não, né, galera? Então o que acontece? É a mesma coisa do que o sistema operacional Linux e Windows. O sistema de arquivo deles são diferentes. Nós sabemos que o Windows trabalha com NFTs, certo? Então o que acontece? Os sistemas são diferentes, tem que ficar atento aí. Então já caiu em prova, né? Temos que ficar atento que não é igual, né? Padrão Linux EST4, padrão Windows NFTs. Então pense: como que eu vou decorar tanto termo técnico, professor João Kleber? Eu sei que é maçante, né? Principalmente para pessoas que não têm domínio da informática, mas você tem que estar preparado. Então pense assim comigo, faça analogia com o seu mundo para que a aula não fique tão pesada. Então faça o seguinte: sistema de arquivo, o professor João Kleber falou que é que nem motor de carro. Cada tipo de carro tem o seu respectivo motor. Então, o motor Windows tem um NFTs, o motor Linux tem um EST4. Pronto, foi fácil, prático e rápido. Perfeito, galera? Então, agora vocês vão entender sobre o que eu estava falando para vocês, sobre que o Linux, ele é o kernel, tá? Ele não é um sistema operacional em si. Como assim, professor João Kleber? Isso aqui seria o centro, né? O que são distro, professor João Kleber? Sempre cai distro, não cai distribuições. Mas distro significa distribuições do Linux, né? Então quer dizer o seguinte, que o Mint, o kernel dele é o Linux? Sim. O Debian, o kernel dele é o Linux? Sim. O Ubuntu, o kernel dele é o Linux? Sim. O OpenSUSE, o kernel dele é o Linux? Sim, galera. Fedora, o kernel dele é o Linux? Sim. E aí eu coloquei aqui nas cores para brasileira, né, que esses, para quem não sabe, são distros criados por brasileiros, do zero, Big Linux, né, e Metamorfose.
Teve uma bem conhecida, né? Só que ela já entrou em desuso, que é o Kurumin. Ficou muito famosa na comunidade, mas ela já está em desuso. Então, todas essas distro, que significa o quê? Todas as versões. O que seria distro, professor? Só para me ter uma noção. Imagina o seguinte, o Windows não tem o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10? Perfeito. O Linux tem o Mint, o Debian, o Ubuntu, o OpenSUSE. Cada distro dessa seria uma versão. Só que todas as versões são baseadas no mesmo kernel, desenvolvido lá em 1991. Beleza? Então, a gente conseguiu entender que o Linux, ele é o kernel, né? Que pode ser geradas várias distribuições. Uma coisa interessante também, tá? Professor, vamos supor que eu, né, queira desenvolver uma versão, vamos colocar aqui a versão LAC Linux. Eu posso, professor João Kleber? Claro que pode. Qualquer pessoa, né, independente se entenda ou não, pode gerar uma nova versão do Linux, né, de um sistema baseado no Linux. O que ele tem que fazer? Você vai pegar o código-fonte, vai melhorar e você vai mandar essa informação para uma comunidade. Inclusive, essa comunidade, até hoje, ela é comandada por Linuxtovers. Por quê? Porque ele quer ver realmente se você está trazendo benefícios ou você está trazendo malefícios para o sistema operacional em si. E aí, uma vez que foi aprovado, por exemplo, essa versão do seu sistema, pronto, vai ser homologado e você vai ter uma versão com o nome que você quiser. Então, podemos sim criar uma versão do sistema operacional chamado LAC Linux. Podemos tranquilamente. Então, é o caso aqui, ó, do Zero, Big Linux, Metamorphose. Eu sei que os nomes podem parecer estranhos, mas são, né, sistemas operacionais utilizados atualmente. Beleza? Tranquilo? Inclusive, essa lista das 5 mais foi tirada no final do ano de 2016, em dezembro de 2016. Esses 5 são os sistemas operacionais baseados em Linux mais utilizados. Beleza? E aí, vamos agora adiante para mais uma característica. Caiu uma perguntinha da CESP, que cobrava o seguinte, galera. Um computador que tenha instalado padrão ou nativo o sistema operacional Windows pode instalar o sistema operacional Linux, verdadeiro ou falso? Se ele falasse que no seu computador teria 2 partições, verdadeiro. Agora, se não tem 2 partições, falso. Professor João Kleber, e o que é isso de partição? Partição, gente, nada mais é do que você pegar o seu HD, vamos imaginar que seja aqui um HD, e você dividi-lo. Você vai dividir o seu HD. Isso de forma virtual, né? Então, você dividiu o HD, você pode ter o Windows aqui e o Linux aqui. E um não interfere no outro. Então, primeira coisa, eu posso colocar 2 sistemas operacionais rodando em uma máquina? Pode, desde que eu tenha 2 partições. Pergunta, eu posso ter 3, 4, 5? Desde que você tenha uma partição dedicada para cada sistema, você pode sim. Outra coisa importante, professor, eu tenho Windows e eu tenho Linux instalado, né, no meu computador. Como que eu vou saber quem que vai executar primeiro, né? Como que eu vou saber que se é o Linux que vai ser startado primeiro ou vai ser o Windows que vai ser startado primeiro? Graças a essa característica, gerenciador de boot. O que o gerenciador de boot ele faz? Ele vai verificar quem são os sistemas operacionais que está instalado na sua máquina e deixa você decidir. Então, por exemplo, no Linux, né, nós temos 2 tipos mais cobrados, tá? Claro que existem mais tipos, né? Mas os mais cobrados em prova são o Lilo e o Grub, né? O que essas 2 ferramentas fazem? Ele vai perguntar o seguinte: você quer entrar com Windows ou quer entrar com Gentoo, né? Eu quero entrar com Ubuntu ou quero entrar com Windows? Então, o que acontece? Ele vai te perguntar qual é o sistema operacional que você quer e você vai selecionar com o seu teclado qual sistema você deseja iniciar. Então, primeira coisa, eu posso instalar 2 sistemas operacionais diferentes no meu computador? Verdadeiro, desde que eu tenha 2 partições. Mas como que eu vou saber quem vai inicializar primeiro? O Linux ele tem um gerenciador de boot. O que é um gerenciador de boot?
Pode ser o Lilo ou pode ser o Groove. Ele permite que você escolha quem vai ser inicializado primeiro. Perfeito, gente? Então, fiquem atentos a esses pequenos detalhes. Eu posso ter posso ter dois sistemas operacionais instalados numa máquina só e eu posso selecionar quem vai ser primeiro. Perfeito? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos para frente agora, né? Bom, entendemos que agora a gente já ligou o computador, né? E aí tem uma coisa bem interessante que já é cobrada em questão de concurso, que é a questão do shell. Para a gente entender a questão do shell, vamos só dar uma relembrada. O sistema operacional ele gerencia todo o computador e o sistema operacional ele faz a interação entre o homem e a máquina. Essa interação ela é feita através do shell. Professor, o que é o shell? Ele é um sistema que permite que o usuário solicite e receba suas instruções, né? Então, o que acontece? O shell ele pode ser textual, que é chamado de CLI, interface em modo texto, ou o shell pode ser gráfico, que seria a GUI, a interface gráfica dos usuários. Então, assim como o sistema operacional Windows, né? O Linux também tem duas versões de você trabalhar em interfaces. Você tem o shell textual e o shell gráfico. Normalmente o usuário de Linux ele prefere, né, utilizar o textual, mas você pode também pegar algumas distros que trabalham com gráfico, né? Por exemplo, uma distro que seria bem interessante da gente trabalhar é o Ubuntu, né? Que faz um pouco a referência do sistema operacional Windows. Perfeito? Então a distro do Ubuntu parece um pouco com a versão do sistema operacional Windows. Perfeito? Então, primeira pegadinha, né? O Linux só trabalha via prompt de comando, trabalha via tela de comando? Falso. Ele pode trabalhar tanto o shell textual quanto o shell gráfico. Outra coisa, prompt de comando é mais voltado para o Windows. Eles podem cobrar terminal e bash, ou bash, né? Que seria essa tela preta aqui. Então, se ele falar terminal de console ou bash, seria o que? Interface em modo texto. E aí você pode fazer qualquer coisa da mesma forma que você estivesse trabalhando na interface gráfica. Perfeito? Então, vamos adiante. Shell gráfico. Tem duas características que eu preciso saber, professor João Kleber. Precisa. No Windows não tem isso, tá? Porque o usuário ele simplesmente utiliza o sistema operacional, né? O que acontece? Dependendo da distro que você utiliza, porque o Linux tem muitas distribuições, você vai escolher, né, qual seria a sua GUI. Ah, professor, o que é a GUI? A interface gráfica. Por exemplo, a GNOME seria algo mais rústico, né? Não tão simples. E aqui a KDE ela já é mais sofisticada. Então, dependendo da distribuição, ela vai utilizar ou GNOME ou KDE. E o que eu preciso saber para a prova? É o seguinte, na prova ele pergunta o seguinte: GNOME e KDE são tipo de shell textual? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o GNOME e o KDE é um tipo de shell, só que shell gráfico. Beleza? Outra pergunta que poderia cair também é o seguinte: o GNOME e o KDE, ele pode ser considerado um shell CLI? Falso. CLI é interface via comandos de texto. E aqui nós vamos utilizar GUI, unidade da interface gráfica do usuário. Beleza? Que é via gráfico. Então, fiquem atentos que isso já está sendo cobrado em questão de concursos públicos. Beleza? Agora, nós iremos falar sobre usuários. Professor João Kleber, no Windows tem 3 tipos de usuário. E no Linux, né? No Linux nós temos 2 somente. Nós temos o usuário comum e nós temos o super usuário, né? Também chamado de root. Normalmente cai na prova root, tá? Ou super usuário, tá? Então no Windows quem seria o root seria o administrador, né? E aqui é o usuário comum padrão. Professor, qual que é a diferença do usuário root para o usuário comum? Gente, se ele é comparado ao administrador, já está bem explícito, né? Ele pode fazer alteração, configuração, desinstalação de aplicativos. Então ele tem controle total sobre a máquina. E o usuário comum? Ele tem controle limitado.
limitado, perfeito? Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que entender, comum, acesso limitado, né? Root, ele é o administrador da máquina, né? Deixa eu colocar o R aqui. O administrador da máquina, ele pode fazer o que ele quiser. Ah, professor, o que eu preciso saber? Simples. Além de você entender os tipos de usuário, estão cobrando essa questão de símbolo, né, de ícone. Toda vez que você abriu, por exemplo, isso aqui é um shell, né, um shell textual, onde eu estou utilizando um terminal, né. Toda vez que no final da linha aparecer o símbolo de cifrão, né, você está falando de um usuário comum. Toda vez que aparecer jogo da velha, você está falando de um usuário root, tá? Existe outra coisa também que dá pra gente verificar. Quando você está utilizando, né, tem aqui os dois pontos, correto? Aqui, essa nomenclatura do shell vai falar o nome da máquina. E a primeira identificação separada pelo arroba, né, vai falar o nome do usuário. No caso aqui está falando João, então eu já sei que ele não é um administrador, porque o usuário administrador, foquem aqui, ó, ele aparece como root, tá? Ah, e como que eu tenho certeza que é um super usuário? Simples, jogo da velha. Então, pegamos as coisinhas básicas aqui. No Linux, né, nós temos dois tipos de usuário. Nós temos o usuário comum e nós temos o usuário root. Não cai como administrador. Ou super usuário, pode cair também, tá? Ah, o que eu preciso saber? Se ele colocasse, por exemplo, apagasse aqui, ó, né? Vamos fazer um estilo CESP, né? Que CESP que gosta de fazer essas artimanhas, né? Ele apagasse o seguinte: dado ícone cifrão. Que tipo de usuário está no terminal? Usuário comum. Por que está usuário comum? Porque eu sei que é cifrão. Se eu apagasse aqui é a mesma coisa. Dado, né, o final da linha de comando, né? Que tipo de usuário estou falando? Usuário root. Por quê? O super usuário ele utiliza jogo da velha. Beleza? Então, vamos responder uma questãozinha. Bom, essa pergunta foi da Previdência do Executivo, né, de Brasília. Minto de Brasília? De Brasília. Foi realizada no ano de 2016, né, para o cargo de analista, né, a CESP foi a banca realizadora. Ele cobra o seguinte: acerca do sistema operacional Linux em ambiente de rede, julguem o item a seguir. Por padrão, usuário root, por padrão usuário root, administra o sistema. Por isso, recomenda-se que sua senha não seja difundida, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que ter noção é o seguinte: quem é root? Vocês viram que, como eu falei lá na explicação anterior, não existe usuário administrador. Só existe dois usuários no Linux: o comum e o root. E nós sabemos o seguinte, que o comum ele é limitado, né? E o root ele é o quê? Super, né? Ele é um super usuário, ele faz tudo. Então você acha que se eu tenho um super usuário, eu tenho que difundir? E aí que vem a pegadinha da CESP. Tem muita gente que não sabe o que é difundir, gente. Difundir é compartilhar. Por exemplo, todo mundo ter acesso ao super usuário. Isso é bom? Claro que não, gente. Se a gente compartilha a senha do super administrador, todas as pessoas podem fazer o que bem entender com o sistema operacional. Então isso é recomendável? Não. Então a resposta está o quê? Corretíssima. Por quê? Porque eu não posso difundir. Tá? Então recomenda-se que não seja difundida a senha do super usuário. Então resposta tranquila, mas exigiu o quê? Que você conhecesse os termos técnicos. Infelizmente você vai ter que conhecer sim do Linux, tá, gente? Porque o Linux ele é muita palavra em inglês.
tá? Então não tem como você utilizar probabilidade de erro, né? Então, por exemplo, se a pessoa não sabe que é root, normalmente vai o quê? Chutar, né? E a probabilidade de ele acertar é 50%. Eu sei que é 50%, mas, por exemplo, como você sabe quem é o usuário, 100% de chance. E aí, 100% de chance é essa questão que vai fazer você passar no concurso público. Beleza? Então, vamos adiante, né? Que tem muita coisa ainda para se ver ainda sobre Linux. Perfeito? Bom, vamos fazer um comparativo agora, né? Do Windows quando se trata de gerenciador de arquivos. Gente, gerenciador de arquivos a gente sabe que é o quê? É um software, né, que permite organizar pastas e arquivos de um sistema operacional. Beleza? Quando a gente fala de Windows, nós temos o Windows Explorer, né? E as versões mais atuais nós temos o Explorador de arquivos. Nós temos essas duas versões, beleza? Isso quando a gente fala de Windows. Quando nós falamos de Linux, nós temos duas. Nós temos o Conqueror, ou Conqueror, né? E nós temos o Nautilus, tá? Então, nós temos o Conqueror, né? E nós temos o Nautilus. Vai depender da distro que você esteja utilizando, tá? Mas o que eu preciso saber, professor João Kleber? Que o Conqueror, né, e o Nautilus são gerenciador de pastas e arquivos do Linux. Beleza? Eu preciso saber, professor João Kleber? Precisa sim. Então, toda vez que aparecer Conqueror ou Nautilus, nós estamos falando do gerenciador de pastas e arquivos do Windows, beleza? Professor João Kleber, só existe esses? Não, existem muito mais. Só que eu não vou focar porque não é cobrado em prova, beleza? Então, esses dois são os mais cobrados, são os mais utilizados, tá? Então, vamos para o próximo. Essa é uma grande diferença crucial, tá? Dos sistemas. Continuando falando sobre o gerenciador de arquivos, aqui eu tenho uma tela, né, do Windows Explorer, né, e aqui eu tenho a tela do terminal. E aí o que eu preciso saber é o seguinte: o Windows, ele utiliza a nomenclatura das partições, né, que seria a divisão do HD, como a gente viu anteriormente, por letras. Então, por exemplo, eu tenho a unidade C, eu posso ter a unidade D, uma partição, duas partições, ou eu posso colocar um pendrive e vai receber uma letra também. Já o Linux, ele não utiliza nome de letra, né? Ele utiliza a barra. Então, por exemplo, o raiz do Linux começa assim em barra. O raiz do Windows normalmente começa em C. Claro que pode mudar aqui, tá? Pode ser C, D, E, F, vai depender de como o cara instalou o sistema operacional. Mas o que eu preciso saber do Linux? Que começa assim com barra. E outra coisa, aqui nós temos um caminho de endereço, por exemplo. Aqui eu estou dentro da pasta da unidade C, dentro da pasta usuários, dentro da pasta João e do desktop, né, que é a área de trabalho. Aqui vamos seguir o mesmo ritmo. Eu estou dentro do diretório raiz do Linux. Eu estou dentro da pasta Home, tá? Professor, o que a pasta Home é no Linux? Pasta Home seria uma pasta dedicada para o usuário, né? Uma pasta inicial. Depois eu estou dentro da pasta João, dentro da pasta Documentos e estou dentro da pasta LAC. O que você pode perceber de diferença, né? A barra do Windows, ela é invertida e a barra do Linux, ela é normal. Então, eu preciso saber que essas barras são diferentes, Sr. João Kleber, é até engraçado. Pior que precisa sim, gente. Então, barra invertida, estou falando de Windows. Barra normal, estou falando do quê? De Linux. Vejam só como eles cobrem concurso, tá? Esse concurso aqui foi do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o ano de 2015 para o cargo de agente. Só para vocês verem que eu não estou brincando com vocês, tá, galera? Nos sistemas operacionais Linux, o diretório raiz do sistema é identificado pelo caractere, vamos lá? Barra inclinada para a esquerda, ou também chamado de barra invertida.
Nós sabemos que a barra invertida é o Windows, então elimina-se. Vou pular a letra B porque eu já sei que a letra B é correto, tá? Vamos lá. Sinal de dólar, sinal de cifrão, né? Não é, porque nós estamos falando de usuário comum e não é isso, né? Jogo da velha, nós estamos falando de super usuário, então também não é. Dois pontos não é para isso, é depois para mostrar onde que está as pastas, depois da identificação da máquina. Então, qual que é a resposta correta? Barra inclinada para a direita. Também poderia estar colocando barra normal, que também estaria, a resposta estaria correta. Então, vocês viram que tem que decorar caracteres? Tem que decorar, gente. O Linux ele tem esses pequenos detalhes. Podem perceber que uma barra, ó, já pode fazer você perder 10, 15, 20, 100 posições nessa brincadeira. Ainda mais se for a CESP, né, que elimina-se uma, né? Então, fiquem atentos sobre isso. Então, a resposta correta, como eu falei para vocês, é a letra B. Perfeito? E aí a gente vai agora aprender algumas coisas que algumas pessoas não gostam, mas que infelizmente tem que aprender. Nos concursos públicos, né? Antigamente eles cobravam apenas a questão de conceito. O que é o Linux, né? Como que ele é constituído, o que é o kernel do Linux, né? Quais são, o que é distro, né, que a gente viu, né? Quem que é o gerenciador de arquivos. Agora eles estão aprofundando mais, as bancas estão cada vez ficando mais exigentes. E o que a gente precisa saber agora que está sendo cobrado em concurso? Comandos. Como assim comandos? O Linux, tradicionalmente, ele é baseado, né, em texto, né, que a gente chama de CLI, né, o tipo de shell textual. Eu preciso saber sobre isso, professor João Kleber? Infelizmente precisa sim. E aí o primeiro comando que vocês vão aprender é o comando ls, tá? Anotem aí, ls significa o que? Listar. Você vai visualizar dentro do diretório que você se encontra todos os arquivos e pastas que tem sobre ele. Então, aqui nós temos três tipos de ls, tá? O primeiro ls é o mais padrão. Ele vai mostrar como se fosse exibir exibir ícones pequenos, vamos supor no Windows. Ele mostra não detalhado, certo? Então vai mostrar o seguinte, ó, vocês podem perceber que essas pastas, né, que são a área de trabalho, downloads, imagem, música, vídeos, ele fica com uma cor diferente, um azul, meio que verde mais forte. E quando nós estamos falando de arquivos, por exemplo, exemplo.desktop, ele fica branco. Então ele faz essa diferença entre arquivos e diretórios, tá? Beleza? Então, listar normal, só apenas o ls, ele vai mostrar os arquivos, mas não vai mostrar todos os detalhes desses respectivos arquivos. Perfeito? Bom, ls, na verdade não é mais, né? Menos L, né? Só que esse menos que eu ia falar seria mais um atributo. Professor João Kleber, para que servem os atributos? Depois que você dá o ls, você dá o espaço menos L, esse atributo menos L, ele serve para definir todos os, até anotar aqui na parte superior, detalhes. Como assim detalhes? Qual que é a diferença entre o ls espaço menos L para o ls? É o seguinte, o ls menos L, né, ele vai mostrar quais são as permissões, tá? Permissões do que, professor João Kleber? Permissão se ele pode alterar, se ele pode só ver, se ele pode executar. Ele vai mostrar o seguinte, quem criou, né? Quem criou, né? Vai mostrar o tamanho. Vai mostrar o tamanho. Vai mostrar a hora e o dia, por exemplo. E vai mostrar, claro, o nome, né? Então o que acontece? O que eu preciso saber? O ls espaço menos L, ele vai te trazer todo detalhado a listagem de arquivos e diretórios que se encontram no diretório que você solicitou. Por exemplo, eu dei um ls menos L aqui, então vai aparecer todos os arquivos e todos os diretórios que encontram-se no diretório
corrente. Uma coisa que é sempre comum se falar no Linux, né? O que é um diretório corrente? O diretório em que você se encontra no momento, beleza? Então, ls aqui vai mostrar só os arquivos, mas não mostra quem criou, ó, o tamanho, quando foi, por exemplo, qual que é o nome, o horário que foi modificado, qual o tipo de permissão, beleza? E aí nós vamos para o próximo, que é o ls, né, espaço "-a". O "-a", ele vai mostrar os arquivos ocultos. Ocultos, é isso que eu quero que vocês anotem aí. Os arquivos ocultos do Linux, ele tem um ponto e o nome dele. Por que eu coloco os arquivos ocultos quando eu coloco, por exemplo, ls-a? É o seguinte, gente, é que nem o Windows. O Windows, por padrão, ele não mostra os arquivos ocultos. Por quê? Se o próprio nome já fala oculto, porque normalmente é para quesitos de segurança. Então, se o usuário ele não tem domínio, muito menos, de utilizar a interface, imagine você alterar uma configuração do sistema ou alterar um arquivo importante que o sistema utilize como parâmetro. Então, por isso que ele fica o quê? Oculto. Ah, mas eu sou um usuário que já entendo, já domino sobre o sistema operacional. O que eu faço? Eu dou um comando ls espaço "-a" e vai me aparecer todos os arquivos ocultos do diretório corrente em si. Beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, comando ls é para listar. Listar o que? Visualizar os arquivos, tá? Segundo, eu tenho 3 tipos que são cobrados em concurso público. Eles são cobrados o ls, que é o normal, né? O ls-l, que vai mostrar detalhadamente, e o ls espaço "-a", que vai mostrar os arquivos ocultos. Lembrando que não é só arquivo, pastas e diretórios também. Perfeito? Vamos para mais comandos, né? O próximo comando que a gente vai ver é o comando cd, tá? O comando cd, galera, ele faz a função do mouse nosso. Porque quando a gente trabalha via tela textual no Linux, né, você não tem interação com o mouse. Você tem interação com o CD. Ah, professor, o que significa CD? Caminho de diretório. Professor, não sei o que é diretório. Grava no Windows, pasta. Tá? Pasta. Então, quando eu utilizo o comando cd, eu estou querendo entrar numa pasta. É como se você tivesse, por exemplo, você está na pasta documentos e dentro da pasta documentos existe uma pasta, por exemplo, LAC, certo? Então você vai dar um duplo clique para entrar. Quando você utiliza o comando cd, é isso que o sistema operacional está entendendo. E aí eu dei um exemplo aqui. Eu dei o comando ls, que nós vimos que esse comando serve para listar os arquivos, né? Eu verifiquei que tinha pasta área de trabalho, downloads, documentos, imagens, modelos e entre outras. E aí eu dei o comando cd espaço documentos. Outra coisa importante, tá? O Linux, ele tem uma tecnologia que é Case Sensitivity. Né? O que seria isso? Ele tem diferença entre maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, documentos aqui, ó, que vocês estão visualizando, ele começa com a letra maiúscula. Se você, por exemplo, digitasse o comando cd espaço documentos com D minúsculo, iria dar erro. E iria aparecer que diretório ou arquivo não foi encontrado. Por que diretório ou arquivo não foi encontrado? Porque não existe documentos com letra minúscula. Começa-se com letra maiúscula, beleza? Então, fiquem atentos. Ah, se eu tivesse, então, por exemplo, documentos, tudo maiúsculo, eu teria que digitar cd documentos, tudo maiúsculo. Perfeito? Então, vamos lá. Uma vez que eu dei o comando cd documentos, né, apareceu essa telinha. Professor João Kleber, como é que eu sei que eu estou dentro da pasta documentos? Simples. Lembra dos 2 pontos? Nome da máquina e vai te mostrar, depois da barra, aonde que você se encontra. Então, no momento, visualizando antes do cifrão, eu estou o quê? Dentro da pasta documentos. Então, está correto. O comando executado está corretamente. Beleza? Tranquilo. Então, para entrar dentro do diretório, eu dei o comando cd. Lembrando que para qualquer diretório que eu entre, eu tenho que verificar a nomenclatura se está correta. Beleza? Opa, esqueci de falar sobre o mkdir, né, gente?